Cuidar de um idoso com demência ou Alzheimer pode ser desafiador, principalmente quando eles têm alterações de comportamento, agressividade, dificuldade para dar o banho, dificuldade para dar os remédios do dia a dia. A agressividade, especificamente no período da tarde, a famosa síndrome do pôr do sol. O meu objetivo com esse vídeo é te dar orientações certeiras de como agir com pessoas com demência e agitação. Agressividade aguda. Grande parte das vezes é uma reação do paciente a algo que ele não conseguiu resolver sozinho. Às vezes, a pessoa pode estar com algum desconforto, uma retenção urinária, uma dor em algum lugar do corpo, uma dor de cabeça, dor de coluna, fome, intestino preso, frio ou qualquer sensação ruim. Ou o paciente pode estar com alguma alteração médica de verdade no corpo, como uma infecção de urina, sódio baixo ou desidratação. Outro ponto bastante importante é avaliar se a rotina do paciente está previsível. Eu já tive casos extremos em que um paciente passava uma semana na casa de cada filho e esse paciente tinha 7 filhos. Imagine você morar em 7 casas diferentes, cada semana em uma, com rotinas diferentes. Como ficaria o seu humor? Nesse caso, o comportamento foi resolvido quando o paciente passou a morar em uma casa só. Mas outras alterações de rotina menores, como festas, viagens, dormir mais tarde em algum dia específico, também podem aumentar de maneira importante a agressividade do paciente. Um exemplo que eu costumo usar para os meus pacientes é mostrar o celular, que é da cor preta, e falar: esse celular é da cor azul. Está vendo que esse celular é da cor azul? Por que eu faço isso? Para reforçar que muitas vezes a pessoa está desconectada da realidade e ela realmente acha que aquela coisa, por mais absurda que seja, é verdade. Então, muitas vezes, nesse ponto, o ideal a se fazer é validar a ideia do paciente e ir para outro lado. Um exemplo que aconteceu comigo essa semana, na quarta-feira. A paciente teve um momento de agressividade muito grande com a cuidadora, falando que a cuidadora estava roubando ela. A paciente falando: ela está me roubando, filha, você não está vendo? Ela está cada dia me roubando mais, não está sobrando mais nada aqui em casa. E a filha da paciente foi contra a paciente, falando para ela: você está vendo? Ela não está te roubando, é você que está esquecendo, querendo trazer a paciente de volta para a realidade. Isso só piorou a situação e chegou a um ponto praticamente insustentável em que a cuidadora pediu demissão. Nesse caso, qual teria sido a melhor maneira de lidar? A melhor maneira de lidar seria a filha ter olhado para a cuidadora e dado aquela boa e velha piscadinha, feito assim, dado uma piscadinha e depois dessa piscadinha, olhado para a paciente e falado: olha, realmente, eu acho que a gente tem que investigar isso melhor. Eu já vou mandar mensagem aqui para o nosso escritório de contabilidade e fazer a demissão. Pedir a conta dela e aí a gente vai resolver isso. Mas, mãe, como que foi mesmo aquela viagem que a gente fez para a praia? Aonde que foi mesmo? Qual praia que foi? Foi aqui no estado de São Paulo? Foi no Guarujá? Foi em Ubatuba? Aquela viagem legal que a gente fez quando a gente era pequeno? E mude de assunto. Nesse momento, você vai reduzir muito a tensão no local. E depois de mudar o foco da agressividade, o paciente fica mais calmo e a situação volta ao normal. E uma dúvida comum nesses casos: mas como fica a estimulação do paciente para a realidade? Você vai deixar ele totalmente alienado e não vai explicar mais a ele as coisas corretas? Isso tem que ser medido caso a caso. Se a pessoa aceitar esse tipo de colocações e isso for positivo para o comportamento, você pode orientar. Mas se isso deixar ele cada vez mais agressivo e piorar a situação, você vai sim deixar ele alienado e concordar com esses conceitos relativamente errados. Nós chamamos isso na geriatria de mentira terapêutica. A mentira terapêutica nada mais é do que concordar com algo que não é real ou de inventar alguma história que não seja verdadeira para acalmar o paciente. Um outro exemplo real do meu consultório. Eu tinha um paciente que nunca tinha mentido para a mãe, devido à criação rígida que ele tinha. E depois disso eu comecei a falar para ele: use a mentira terapêutica. É uma orientação minha, uma orientação médica para que sua mãe fique melhor. E ele passou a usar de mentiras terapêuticas na hora do banho, na hora de dar os medicamentos. E com isso, a gente conseguiu reduzir a quantidade de medicamentos do paciente.
Um exemplo muito bom de estímulo para a realidade e de voltar atrás a esse estímulo caso o paciente continue agressivo é da queixa extremamente comum de quando a pessoa fala: "Mas eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir para a minha casa", sendo que a pessoa mora naquela mesma casa há 20 anos. Quando o paciente quer ir embora para a casa dele, você pode fazer o quê? Você pode falar para ele: "Olha aqui, aqui estão as suas coisas. Olha aqui a sua roupa, olha aqui o seu porta-retrato", e mostra alguns pertences do paciente dentro da casa dele. Se mesmo assim ele não entender que está na casa dele, você perceber que ele está ficando cada vez mais agitado, você pode usar a mentira terapêutica da seguinte maneira: "Tudo bem, você está certo. Que bom que você me lembrou que nós não estamos na sua casa. Vamos pegar então, fazer as malas e tomar um lanche e daqui a pouco nós vamos, tudo bem?" E aí você pega, começa esse processo de arrumar as malas, de tomar um lanche, e muitas vezes o paciente vai se esquecer do que ele estava fazendo, porque na realidade ele só estava querendo atenção naquele momento. Caso o paciente ainda se lembre de que ele não está na casa dele, muitas vezes o indicado é sim pegar, colocar na mala dentro do carro, colocar o paciente do carro e levar para dar uma volta curta no quarteirão de carro de 5 minutos. E a hora que você estiver voltando para casa, ir pontuando: "Olha só, chegamos na rua José Bonifácio e aqui tem essa loja. Lembra dessa loja? Essa loja aqui fica a um quarteirão da sua casa. E daqui a pouco vai ter a farmácia e depois da farmácia está a sua casa." E você vai dando os pontos de referência e a hora que chega na casa você fala: "Olha só, chegamos na sua casa, no número tal, na rua tal", para ir validando o tempo todo que ele está chegando na casa dele. E isso vai ajudar bastante nesses casos em que a pessoa fala que não está mais na casa dela. Outro sintoma muito comum é a síndrome do pôr do sol, que acontece mais ou menos por volta das 4 da tarde e o paciente começa a ficar agitado todos os dias no mesmo horário. Quando isso acontece, existem três medidas muito importantes que ajudam muito a controlar os sintomas nesse momento. A primeira delas, deixar o paciente dentro de casa a partir das 4 da tarde, fechar todas as janelas e deixar luzes fortes acesas, para que ele não perceba esse momento de escurecimento do dia. A segunda, envolver esse paciente em alguma atividade interessante para ele, como atividades manuais que podem ser realizadas junto com o cuidador. E a terceira, expor ele à luz do sol no período da manhã. Isso vai ajudar no ajuste do relógio biológico e vai ajudar com que ele tenha um comportamento mais tranquilo no final da tarde. E doutor, quando minha mãe fala que eu não vou tomar remédio de jeito nenhum porque não estou doente e eu não consigo dar os remédios para ela de jeito nenhum, o que eu faço? Novamente, você não vai bater de frente e falar: "Você tem que tomar o remédio porque você tem diabetes, tem pressão alta, tem demência." De novo, você vai se valer da mentira terapêutica. Busque um assunto que seja importante para essa pessoa. Muitas vezes, coisas estéticas costumam ajudar bastante. Falar que é uma vitamina que melhora o brilho do cabelo, que dá força para os cabelos, reduz a queda, ou um remédio que vai tirar as manchas da pele, ou aquela micose das unhas. Essa é uma das maneiras mais fáceis de dar medicamentos para pacientes que estão resistentes a fazer o uso do medicamento. Outra terapia que é bastante estudada e ajuda uma parte dos pacientes é a terapia da boneca. Nem todos os pacientes vão aceitar, mas é uma tentativa interessante de baixo custo e que em alguns casos tem muita eficácia. O que se deve fazer é deixar a boneca do lado da pessoa e ver se ela começa a ter impulsos de cuidar da boneca. Isso muitas vezes ajuda a pessoa a se acalmar porque evoca um sentimento de cuidar de outra pessoa. E todos nós gostamos muito mais de cuidar do que de ser cuidados. E isso pode ajudar em crise de agitação. Agora, um outro ponto que costuma dar muito trabalho. Doutor, meu pai ou minha mãe não quer tomar banho. Existem muitas técnicas para ajudar e fazer a pessoa tomar banho. Uma delas é de não falar a palavra banho. Normalmente, elas pessoas detestam escutar: "Você tem que tomar banho porque tem que ficar limpinho", ou "tem que tomar banho porque você já está fedido." Convide o paciente para ir ao banheiro sem falar que é o banho. "Olha só, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Vem aqui, você vai ver." E você vai começando a orientar a pessoa, vai ligando o chuveiro e vai falando: "Pode entrar, a água está quente, está gostosa." Essa é uma das maneiras. Uma outra maneira é você tentar falar para a pessoa que tem um evento que ela gosta que vai acontecer rapidamente, daqui a pouco. Uma missa, uma festa, um culto, qualquer coisa nesse sentido. E você fala: "Olha, está tendo uma festa e a gente precisa tomar um banho rapidinho e daqui a pouco a gente tem que ficar pronto para chegar lá. Vamos comigo tomar esse banho bem rápido?"
sem dar muita opção para o paciente. Em algumas vezes isso vai dar certo. Em outras, você também pode usar de psicologia reversa. Ter uma terceira pessoa ao lado, a pessoa que vai dar o banho, e falar: Olha, sou eu que mando aqui e o senhor João não vai tomar banho. E eu tenho dito. Essa é uma das tentativas. Muitas vezes a pessoa, só para te contrariar, vai querer tomar o banho. Outra possível é de apelar para presentes relacionados à hora do banho. Trazer um sabonete novo em uma caixa bonita e falar: Olha só que sabonete cheiroso. Imagina que gostoso ficar com esse cheiro. Vamos tentar usar ele pela primeira vez? Ou shampoos, cremes de banho e afins. Agora, se você quer saber a diferença entre Alzheimer e demência, entre no vídeo que eu vou deixar para você aqui no card agora. Muito obrigado!